Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Bom, eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que você se mantenha muito bem. Porque está no ar o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Pois então, cá estamos nós, sextou, não é? E a gente vai no programa de hoje, Lorenberg e eu e você, a gente vai conversar aqui sobre as questões eleitorais, já que estamos no ano, temos um pleito pela frente aqui, não é? Aqui, ali, acolá, em todos os municípios, e o TRE de Mato Grosso já está com as bolotas dos olhos assim, ó, esbugalhadas no processo aí, porque tem que manter a lisura, tem que correr atrás, e a cada ano que passa sempre tem desafios novos. Por exemplo, os desse ano, alguns deles estão ligados diretamente à questão da tecnologia. É o lado bom? Tem um lado bom, mas tem também aquele que é pernicioso, que nos deixam de cabelos em pé. Por exemplo, as fake news e as deepfakes. Sabe o que é isso? É alguém abrindo o programa Opinião aqui, você achar que sou eu, mas não sou eu. Tem a minha voz, tem meu cabelo, tem, enfim, parece que é, mas não é. Deepfake. Isso tem sido comum nos últimos anos e tem a turma toda do mal tem aprimorado aí. Então, para falar sobre isso, para falarmos sobre isso, nós convidamos, né, o doutor Eustáquio, que está aqui conosco, né, já esteve conosco aqui, Eustáquio Inácio de Noronha Neto. Ele é juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, no nosso TRE Mato Grosso. Ele tem um bocado de, além de trazer informações, tem algumas dicas, que é importante você ficar atento às dicas para, evidentemente, adiante, não é, na questão eleitoral e no dia a dia também, né, nego? Porque está começando agora há pouco aqui, antes de começar o programa, o que está tendo de golpe aí com deepfake. O que é isso? Alguém ligar para você no Viva Voz, para sua mãe, se passando por você, e aí com a sua voz, com a sua fisionomia, com a sua feição. E aí se a pessoa não tiver o mínimo de informação, se sua mãe, por exemplo, não tiver o mínimo de informação, ela vai achar que é você, não é? Então vamos conversar bastante sobre isso agora com o nosso caríssimo doutor Eustáquio Lorenberg. Boa noite, como vai? Ó, o Lorenberg está comigo. Esse ano, o dia 27 cai num sábado, que é amanhã, né? Por que eu estou falando isso? Porque amanhã o programa Opinião completa 4 anos, nego. 4 anos, né? E é uma satisfação enorme dizer isso, porque é com muito amor e gratidão que eu digo isso. Porque é bom estar com você aqui, é um desafio a cada noite, é verdade, porque sempre tem que ter, assim, uma boa entrevista e a gente tenta buscar sempre essa boa entrevista. No caso de hoje, por exemplo, vamos fechar o dia, não é, com uma chave de ouro, com informações preciosas que vão, tenho certeza, servir muito para você em algum momento aí, não é? Então é para isso que a gente trabalha e o Opinião, o programa Opinião está há 4 anos no ar, ao vivo. Pandemia passou, nós passamos por ela, passamos por crises das mais variadas, passamos por um bocado de maus bocados, mas nós resistimos, nós sobrevivemos, cá estamos nós, né? Com gosto doce de gratidão por você nos conceder a honra e a graça da companhia, da audiência, cada noite aqui no programa Opinião, viu? É um desabafo, não, é um voto de gratidão a você, que é a razão maior da nossa labuta aqui, do nosso trabalho. Eu estou certo ou eu estou com a razão, Lorenberg? Boa noite. Tá. Tô o quê? Completamente certo e com razão. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço.
mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E muito obrigado mesmo pela companhia. Obrigado, verdade, obrigadão, de verdade. Agradecer também a direção aqui do Grupo Gazeta, na pessoa do Dorileu também, pelo voto. O Dorileu, de vez em quando, ele fica impaciente com a gente, né? E aí dá um... Mas ele é de boa. Corintiano, mas gente boa, não é? E aí, obrigado também aí ao Davi César também, ao Dorileu, diretor-geral. Obrigado à turma toda. Porque aqui não é Lorenberg, não somos Lorenberg e eu somente, né? Tem uma turma toda aqui, ó, atrás desse painel aqui, tem uma parede, atrás da parede tem uma galera ali, na técnica também ali, que vai desde a equipe técnica propriamente, não é? Que já passou por mutações ao longo desses 4 anos aí. Muitas pessoas passaram por aqui, na equipe técnica, né? Hoje tem lá o Boca na direção, o Alansen na direção ali de imagens. Tem uma galera ali, o Rômulo que está no áudio, o Master, quem está lá é o Pedro hoje, quem está o Pedro, o William, gente boa demais, a Caroline, que é a nossa produtora também aqui, a Juliana, que é administrativa. Aí eu inventei de falar nome, daqui a pouquinho eu esqueço, e amanhã tenho meia dúzia ali de cara virada para mim, que, você não falou meu nome. Tem a turma toda aqui, viu? O Gersinho, meu amigo, cara que eu adoro, que está aqui conosco, um dos melhores cinegrafistas desse estado, que chegou, inclusive, no Grupo Gazeta antes do Dorileu. O Dorileu queria comprar a Gazeta lá, e Gersinho já estava lá na espreita, já estava lá já no quadro de funcionários, nosso amigo Gersinho, que também trabalha aqui e trabalha lá, né? Então já falei de alguns aqui, não é? E evidente que eu estou esquecendo de alguém, né, Gerson? Estou esquecendo de gente aqui, não estou? Estou esquecendo de quem que eu estou esquecendo aí? Do Lorenberg, eu já falei que está aqui. Estou esquecendo da turma. Você que eu esqueci o nome, desculpando aí, é porque a idade vai chegando também, né? E aqueles que se... aqui nós tivemos um que se foi, que a pandemia levou, que foi o Odílio Martins. Eu esqueci o sobrenome dele. Odílio também tinha comorbidades e infelizmente a gente perdeu o nosso querido Odílio na época da pandemia, né? E aí tem a turma aqui toda que nos ajuda a tocar o programa Opinião. Agarrei na conversa aqui, esqueci que nós estamos entrevistados hoje para falarmos de eleições 2024. Doutor Eustáquio, boa noite, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o meu convite, né? Eu acho que eu liguei, foi hoje já. Falei, vamos lá, opa, pra já. Aí já está aqui, obrigado. Deepfake, depois a gente fala de fake news, mas deepfake assusta. E que remédios a nossa Justiça Eleitoral aqui no caso do estado de Mato Grosso tem para combater a esse mal? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Eu acho que na frente do nome do Lorenberg Alves deveria vir obrigatoriamente professor, porque ele é nosso eterno professor e eu sempre fico muito feliz quando encontro o professor Lorenberg e me perguntando se há 20 anos atrás, quando ele foi meu professor, eu já achava ele tão sábio, né, tão estudioso. Imagine esse professor continuando 20 anos estudando, né? Eu tenho até medo e insegurança de falar para ele, porque ele é um crânio, né? Então... Ele fica anotando ali, eu não ensinei isso para esse rapaz, ele fica falando essas coisas aqui, eu não ensinei isso, né? A gente treme na base quando a gente está aqui, né, para responder as perguntas do professor Lorenberg. Boa noite a todos da Rede TV, do programa Opinião, e parabéns, né, a todos aí por conduzir esse programa tão seleto e por 4 anos, né, você tem que ter sempre bastante pauta, então meus parabéns. Bom, é necessário dizer que as deepfakes, na verdade, são um aprimoramento de uma fake news, porque ambos são notícias falsas, porém, a deepfake e até a tradução do inglês para o português seria uma mentira profunda, refinada, né, mais bem elaborada. Então, enquanto numa fake news você pode apenas trabalhar com texto, o professor Lorenberg disse isso a respeito do candidato tal. Aí as pessoas vão ver se acreditam, será que ele disse mesmo?
E na deepfake aparece a imagem do professor Lorenberg, a voz dele, supostamente dizendo tal coisa sobre um determinado candidato de um político, por exemplo. O que faz com que a pessoa que recebe aquele vídeo creia ainda mais, porque o que está escrito, você fala, papel aceita tudo. Mas imagine o vídeo da pessoa falando aquilo que a notícia traz. Então isso traz uma credibilidade muito maior e aí a notícia falsa fica ainda mais danosa, né? Então a deepfake, falávamos aqui antes de iniciar o programa, ela já é uma preocupação mundial. Os Estados Unidos, a Europa também vem sofrendo bastante com as deepfakes, que inicialmente, como toda tecnologia, foi pensada para o bem, inicialmente para até coisas engraçadas, colocar o rosto de uma pessoa, de uma personalidade em outra. A deepfake do bem, ela faz com que você, que é fã de um determinado ator do cinema, de um filme, coloque o seu rosto ali e te inclua numa cena de um filme. Então ela foi criada com esse interesse, mas as pessoas do mal acabaram, né, os oportunistas do mal acabaram utilizando as deepfakes, que são essas manipulações, especialmente de vídeos, por meio da inteligência artificial, por meio de tecnologia de computadores, para poder fazer o mal, né? Tanto é que as primeiras deepfakes do mal, elas são encontradas, e 90% até hoje são encontradas em filmes pornográficos. Então as pessoas começaram a reparar que determinados atores tinham uma compleição física, o corpo parecido com uma personalidade, tirava o rosto daquele ator, daquela atriz, principalmente a atriz famosa, e colocava no rosto da atriz pornô, e aí soltava o vídeo para dizer a atriz fez um filme pornográfico. E isso veio se aprimorando, de modo que hoje estão utilizando deepfakes para poder aplicar golpes. O Brasil já vive isso nas grandes cidades, golpes de pessoas que se passam por filhos, netos, esposo, marido, pedindo dinheiro emprestado ou falando que está numa situação onde ela precisa de um socorro. E a maioria das pessoas acabam acreditando porque a mentira, né, o deepfake é uma mentira refinada, ela é muito parecida com o real. Tá? Então, e nas eleições não tem sido diferente. Desde 2018, a Justiça Eleitoral, por meio do TSE, firmou parcerias aí com as Big Techs para poder tentar frear, coibir o quanto possível as fake news, tá? Mas agora, em 2022, foi muito evidente já o uso de deepfakes. Quem não se recorda de uma pesquisa eleitoral onde o apresentador é a mesma pessoa, a voz era dele, mas na hora de transmitir a informação era exatamente invertida entre dois candidatos a presidente da República. E o incauto acredita. Exatamente. E lembrando, Paulo, professor Lorenberg, que a preocupação maior da Justiça Eleitoral é com o eleitor, que é a parte mais fraca, que é a parte da ponta, que fica muito suscetível, né, a ser induzido a erro, a ser manipulado. Imaginemos aí, às vésperas de uma eleição, ele em dúvida entre um candidato e outro, ele recebe um vídeo manipulado, ou de um candidato, ou de outro, ou de uma pesquisa eleitoral falsa, ele acaba sendo induzido a erro e muda de opinião e vota na outra pessoa. Então tá. Eu pergunto, eu também. Bom, eu vou depois eu esmiuço mais. Eu ia perguntar para o senhor também das medidas que a Justiça Eleitoral está tomando para combater isso, que eu até fiz nessa abertura, mas eu vou chamar o Lorenberg primeiro para a conversa. Como a gente tem bastante tempo, a gente vai esmiuçando. E é até bom que a gente fale com mais calma aí, para que você que está assistindo aí tome cuidado com as fake news e com a superação das fake news, né? A inovação, a roupa nova das fake news, né? O aprimoramento das fake news, que são as chamadas deepfake. Por favor. Juiz, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui para falar de um tema ou de assuntos tão importantes para todos nós, já que nós estamos num ano político eleitoral. E para mim é sempre uma satisfação revê-lo. Eu vou pegar carona exatamente num ponto
logo no começo da sua resposta, da sua primeira resposta. Falou assim, olha, nós temos a fake news, que é uma mentira, mas nós temos uma mentira mais aprimorada. Só que me veio à cabeça, quando você estava falando, me veio à cabeça exatamente que a mentira sempre esteve presente no jogo político eleitoral. Os apócrifos já estão aí. E a justiça eleitoral lidava muito mal com eles. Era muito comum em Mato Grosso, e aí eu estou te provocando mesmo a reflexão, era muito comum, na véspera do dia da eleição, um monte de papéis com uma série de coisas a respeito de um candidato A, B ou C. E o eleitor passava exatamente naquele caminho e pegava um daqueles papéis e provavelmente mudava a direção, o rumo do seu voto. Qual é um instrumento que os TRS, de uma forma geral, e a Justiça Eleitoral têm para, com eficácia, combater tanto a mentira, simples mentira, que é o fake news, e a mentira mais aprimorada? Qual é o instrumento que ele tem hoje? Ótima pergunta, professor Lorenberg, que me permite dizer, sem sombra de dúvidas, que o maior desafio da Justiça Eleitoral, e já há algum tempo, desde 2018, 2022 foi assim, e nessas eleições não será diferente. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, é o combate à desinformação, à fake news. E é bem verdade que os instrumentos disponíveis até hoje, eles não são lá tão eficazes assim como precisariam ser. Não vou falar deveriam porque existe ainda aquela questão do limite do possível, né? Então, veja que as deepfakes, elas trabalham com inteligência artificial e mesmo quando a Justiça Eleitoral age de forma rápida, exemplo, identifica-se uma deepfake, seja por meio de provocação do outro candidato, de um partido, do Ministério Público, e qualquer cidadão pode e deve denunciar a Justiça Eleitoral qualquer propaganda, qualquer fake news. Primeira providência é a determinação de retirada imediata, tá? Sob pena de multa. As multas vêm sendo aplicadas cada vez multas maiores. E é claro, nós vamos falar daqui a pouco das atualizações para os candidatos e partidos. A partir de agora vão ser sanções ainda mais pesadas, como por exemplo perda do mandato. Mas retirando essa propaganda, aplicando multa, ainda assim caçando registro, caçando mandato, ainda assim o mais difícil é porque as fake news, né, e agora as deepfakes, elas se alastram de uma forma assim escandalosa, né? E agora nós temos há muito tempo os grupos de WhatsApp que escapam ali das redes sociais, do site do candidato, da TV, e é quase que impossível controlar, segurar. É como um vírus que se alastra, né? Falando de pandemia no início aí, que se alastra muito rápido. Então, existe um esforço da Justiça Eleitoral. Eu quero também, como já disse em outras entrevistas, exaltar que a Justiça Eleitoral sempre conta com a ajuda de grandes parceiros nas eleições, né? O Ministério Público Federal, Estadual, as polícias, Judiciária Civil, Polícia Federal, todos os órgãos de segurança estão sempre ajudando a Justiça Eleitoral, e aí eu me refiro à questão da identificação, investigação, né? E até ajudar aí na apuração desses atos ilícitos, mas o fato é que é muito difícil, tá? Esse é o maior desafio da Justiça Eleitoral. E aí eu pego o gancho na sua pergunta para dizer que talvez, professor Lorenberg, Paulo, o maior aliado da Justiça Eleitoral nesse inimigo que são as fake news, o maior parceiro, né, é o próprio eleitor, o próprio cidadão, que precisa passar a ter filtros melhores, mais filtros, não repassar de imediato uma notícia que chega para ele, procurar averiguar antes de repassar, porque mesmo com toda essa ajuda que a Justiça Eleitoral tem, com tantas
armas, ainda assim é muito difícil combater. Tá, antes de irmos para o intervalo comercial, o canal para quem vai ter, hipoteticamente, contato com uma fake news ou com uma deep fake, seja por saber ou seja por ser vítima, não é? O que a pessoa deve fazer? Ligar para onde? É a polícia normal mesmo, 190, ou o quê? Porque imagino que, por conta do processo eleitoral, canais devem ser abertos. Eu sei que tem tinha o Pardal, não sei se está funcionando. Existe o Pardal ainda? Existe. Eu tenho o Pardal aqui instalado no meu celular, que é um aplicativo pelo qual você denuncia, com foto, inclusive. É esse? É um desses? Como é que é? Olha, Paulo, canais para denunciar e instituições para denunciar não faltam. O cidadão que receber, ele pode denunciar diretamente na Justiça Eleitoral, no TRE, Ministério Público, seja estadual, federal, Polícia Federal, até a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso criou um aplicativo cidadão para a pessoa, em época de eleição, denunciar também. Então, assim, canais para denunciar não faltam, tá? Não vai ser por isso que alguém vai deixar de denunciar. E as instituições estão aí esperando, né, serem provocadas. É claro que todo mundo espera que a Justiça faça isso de ofício, mas, como eu disse, é muito difícil isso se aperfeiçoar e o ideal é que seja provocado. Isso que está no rodapé aí é o quê? Eu não estou enxergando. Isso aí é um canal? Esse é da ouvidoria. Da ouvidoria, né? Aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvidor do TRE, Quem da que é o Justiça ouvidor do Eleitoral, TRE? Dr. Jackson Coutinho. Ô, doutor Jackson, tá? Sim, Gente boa. fez um brilhante trabalho, está fazendo um brilhante trabalho na ouvidoria do TRE. Tá aí, portanto, esse contato aí. Também tem um site ali, que é um site também, né? Esse aí é o e-mail da ouvidoria. O e-mail da ouvidoria. E tem também o Pardal, que você baixa no aplicativo. Por lá também você contribui com a justiça, com as Sim. denúncias mais variadas, inclusive com fake news e deepfake. Você vai estar colaborando aí. E evidentemente que todo um grupo, né, vai ser montado, além de Ministério Público, as polícias, as forças de segurança, não é? Enfim, e principalmente, como disse aqui, o glorioso Eustáquio, você, nós, eu, Lorenberg, você, todos nós somos peças importantes aí nessa engrenagem, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Tendo contato com alguma mentira profunda, com alguma mentira, uma informação mentirosa, entre em contato com esses... Olha lá o Pardal lá, você está vendo o Pardal? Então você pode baixar aí no seu aplicativo, acho que qualquer loja de aplicativos, né? O meu eu baixei pelo Play Store. Você baixa lá e lá é fácil de manusear, tendo contato aí com algum tipo de problema que você tem, um flagrante, por exemplo, de tudo, não é? De fake news, deepfake ou qualquer coisa, compra de voto, etc. Registra e manda, siga aí as orientações, você vai estar contribuindo com a justiça eleitoral. Vamos para um breve intervalo comercial. O Opinião volta no instante só. Tudo bem, estamos aqui de volta com o programa Opinião, falando de eleições 2024. Na verdade, falando daquilo que o nosso glorioso Tribunal Regional Eleitoral tem preparado aí para enfrentar o pleito em todos os sentidos. Aqui, nessa noite em especial, a gente fala da forma que o TRE está se preparando aí para combater as fake news e as deepfakes, notícias falsas e também as profundamente falsas informações que podem aparecer por meio de vídeo, por meio de áudio, aquilo que você acha que é, mas não é. Eu falei aqui dos vídeos porque são práticas bem comuns, não é? Da pessoa receber uma videochamada ou um vídeo propriamente já gravado com a imagem e voz de uma pessoa e você achar que é aquela pessoa, mas a tecnologia ou a inteligência artificial é tão bem avançada e bem aplicada ali que você acha que é, mas não é. E o glorioso professor também, né, é aluno do professor Lorenberg, mas o juiz membro do TRE, Eustáquio,
está aqui, Eustáquio Noronha. O doutor Eustáquio vai já passar umas dicas. Pô, Paulo, você está perguntando aí, né? Como que eu faço para saber se aqui recebi um vídeo do Lorenberg aqui, é ele, a barba é a mesma, aí ó, a voz é a mesma, como que eu faço para saber se ele é falso ou não? O doutor Eustáquio vai falar já aqui como que você pode, se tem um delay, né? Tem aquela questão do ritmo do... Delay é quando há um atraso, né? De voz, assim, e som, onde não há um sincronismo entre voz e o ritmo labial, por exemplo. O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem boas e ruins notícias. Aliás, por falar em notícias ruins, eu não sei como é que está a situação do Carlos Bezerra. Parece que ele foi internado. Você tem alguma informação, Lorenberg, do ex-deputado, ex-senador, ex-governador Carlos Gomes Bezerra? Parece que ele foi internado em São Paulo, não é? Teve complicações aí e parecia ser preocupante a situação dele. Então a gente está desejando melhoras aí, boa recuperação ao então, agora, inclusive ainda presidente do MDB aqui de Mato Grosso, né? Carlos Bezerra. O Gazeta Digital tem as seguintes notícias que a gente separou aqui. O Mauro Mendes, governador de Mato Grosso do União Brasil, afirmou que o Pantanal é uma região difícil para a realização de ações preventivas e também de combate, por ser uma área protegida, sem estradas ou infraestrutura. Ele se queixou sobre as críticas que o Estado recebe quando surgem notícias sobre incêndios no bioma, dizendo que, aspas, é fácil ficarem criticando lá da Avenida Paulista ou da esplanada dos ministérios em Brasília, fecha aspas. Nos últimos anos, os incêndios que atingiram o Pantanal têm repercutido no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Mauro Mendes afirma que o governo tem feito sua parte, mas a falta de infraestrutura na área prejudica os trabalhos. O Mauro Mendes disse o seguinte: o Estado tem investido todos os anos algo em torno de 70 milhões de reais para combater o desmatamento ilegal, para combater as queimadas ilegais. O Pantanal é muito grande, é uma região muito protegida e, se é protegida, não tem estrada, não tem acesso. Tem pântanos, tem rios, fecha aspas, disse o Mauro Mendes. Olha só, Lorenberg, essa notícia aqui eu julgo muito boa, rapaz. Olha só, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, convocou uma reunião com o governador Mauro Mendes, do União Brasil, para tratar da saúde de Cuiabá. Os dois são desafetos políticos declarados e, não sentam à mesma mesa para discutir os assuntos relacionados à gestão pública há vários anos. Porém, essa semana agora, renasceu aí discussão sobre a nova interdição lá na pasta da saúde. Nessa sexta-feira, dia 26, ou seja, hoje mesmo, o Emanuel gravou um vídeo em frente ao Hospital Municipal de Cuiabá, HMC, e voltou a defender que a unidade seja transferida para a gestão do Estado. A medida, inclusive, é articulada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE. Entretanto, o governador já deixou claro por mais de uma vez que é contra. Ele disse o seguinte: eu estou fora do processo eleitoral esse ano e não estou preocupado com política. Eu quero discutir a solução para Cuiabá e Mato Grosso, porque Cuiabá carrega a saúde do Estado nas costas. E eu só vejo uma solução para isso: sentar à mesa
honrando aí os cargos que ocupam o prefeito e o governador do estado. E aí, ele pergunta, e aí, Mauro, vamos nessa? Que dia você pode me receber em audiência para tratar da saúde pública de Cuiabá e de todo o Mato Grosso? Perguntou em forma de... intimando, né? O Emanuel Pinheiro intimando aí o governador. E aí, Mauro? Olha só, tem uma outra aqui que é a seguinte. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou nesta sexta-feira, dia 26, que no mês de maio a bandeira tarifária permanecerá verde. Dessa forma, os consumidores não terão custo extra nas contas de luz. De acordo aí com a agência, devido às condições favoráveis de geração de energia, a bandeira tarifária deve permanecer verde até o final do ano. Há 25 meses, o país tem adotado a bandeira verde após o fim da escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Dá um clique aí, rapaz, olha só, tem essas aqui, ó, e outras, duas notícias boas, né? Não vai subir, não é? Devia baixar, mas já que não vai subir, é bom. E essa, Lorenberg, e essa sinalização aí do glorioso Manuel, rapaz, eu falo isso aqui desde que começou esse programa aqui, lá em 2020, a gente fala isso aqui, porque quem está perdendo e quem perdeu ao longo desse tempo todo foi a população cuiabana, né? Se ambos estivessem juntos, trabalhando por políticas públicas de comum acordo para a população, todo mundo estaria ganhando, né? E agora sinaliza, agora eu quero ver se o Mauro vai dizer, porque o Mauro já está, né, arisco, já está criticando, né? Enfim, eu não sei. Governador, se eu sou o senhor, eu já aceitaria na hora, marcaria até, né, mas como não sou governador por enquanto, né? Então, não sei o que ele vai responder, mas eu gostaria muito, enquanto mato-grossense e cuiabano, que o senhor aceitasse que a gente possa tirar esse negócio de vez, esse engodo de vez aí, falar a mesma língua, fumar aquele cachimbo da paz. Ou não, Lorenberg? Tá certo, Paulo, você está coberto de razão, mas amigo telespectador, vou fazer 3 observações muito rapidamente. Primeiro, corrigir um erro. Logo no começo do texto, o prefeito convoca o governador. O prefeito não tem competência para isso. O prefeito não pode convocar o governador, não deve convocar o governador e nem o governador convocar prefeito. Nem o governador tem essa competência e muito menos o prefeito tem essa competência. Então é preciso a gente corrigir esse ponto. O prefeito convida o governador convida prefeito ou convida os prefeitos para uma conversa. Convite é uma coisa, convocar é outra muito diferente. Uma segunda questão, o Paulo está coberto de razão, todos nós aqui falávamos e falamos e vamos continuar falando que não tem cabimento, não tem sentido. Os 2 maiores gestores do estado de Mato Grosso, um gestor da prefeitura de Cuiabá e o outro gestor, o governador do estado, estarem de costa um para o outro. Essa briga de rua dos dois, que não é briga política não, amigos, é briga de rua, de ponta de bar e etc. Essa briga não traz e não trouxe e não trará nenhum benefício ao conjunto do munícipe cuiabano. Não traz, trouxeram muito prejuízo. Se nós pegarmos na ponta do lápis, como diz a dona de casa, que é uma grande economista, tudo na ponta do lápis, se colocarmos na ponta do lápis, é incalculável o prejuízo da sociedade cuiabana com relação a essa briga inexplicável, injustificável entre os 2 grandes gestores do estado de Mato Grosso. Então, e a terceira e última observação, muito rapidamente também, é dizer que, olha, já está passando da hora. O governador não é candidato, mas ele faz política 24 horas por dia.
portanto, faz política partidária também. O prefeito não é candidato, mas ele faz política também 24 horas por dia. Mas deixemos de lado as questões partidárias, os interesses políticos eleitorais que cada um tem, todos eles, os dois têm interesse nesse jogo político eleitoral de 2024 e comecem a conversar e pensar no munícipe e não no interesse particular de um e do outro. Lorenberg, mas me desculpa, eu gosto muito de você, mas você não está sendo exigente demais, não, rapaz. Para que preocupar se é convocação? Ele deu sinal lá, já deu sinalizar, ô Mauro, eu quero falar contigo, eu estou aberto. Essa foi a mensagem que ele passou. Não é agora se é formalmente convocação, se é intimação, se é... Não importa, o que importa é que já foi dado sinal. Alguém cedeu, alguém baixou a guarda. A leitura que eu faço é essa. Alguém baixou, estou aqui, vem quente que eu estou fervendo, vamos conversar. Não é? Vamos nos abraçar e vamos falar a linguagem do cuiabano. Né? Essa que é a mensagem que eu acho que passou. Essa convocação, se está certo ou está errado, isso é de menos também, né? Mas o verbo pesa bastante, amigo. O verbo mal colocado... Se os dois quiserem vir aqui ao programa Opinião, no mesmo dia, eu vou colocar uma cadeira de cá, montar o glorioso Eustáquio, e uma bem aqui perto do Lorenberg aqui, e o Lorenberg fica de lá. Ou vamos aumentar aqui também, eu adorei pegar mais uma câmera e colocar para aquelas bandas ali. Vamos discutir aqui, 1 hora de programa aqui. Não vou nem falar, só vou startar e vocês falam aqui, e o povo vai ficar sabendo também. Aí eu fico... Mas falando sério agora, eu acho assim que o verbo pesa, mas eu acho que o mais importante é a vontade. Se houver realmente sinceridade do Emanuel em querer conversar e o Mauro não tiver com o coração tão peludo, tão duro, dá para fazer isso aí, porque eu acho que passou da hora já, né? Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo dessa noite aqui. O programa Opinião tem a honra de receber aqui o juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, o doutor Eustáquio Inácio de Noronha Neto, que é ex-aluno de Lorenberg Alves também, né? Esse é um detalhe que eu não tinha falado ainda. Lorenberg, eu pedi para você abrir o bloco de perguntas. Veja, nós estávamos conversando um pouco antes do programa e nós falamos sobre vários assuntos com relação à questão eleitoral. Mas o amigo telespectador que está acompanhando o nosso programa e está atento à sua resposta, às suas respostas, certamente ele está pensando o seguinte: todo ano a Justiça Eleitoral baixa uma resolução disciplinando, organizando, colocando cronologicamente como funcionará o ano político eleitoral. E o amigo que está acompanhando, que provavelmente será candidato nessas eleições, o que mais destaca nessa resolução, que é inédito, que ele precisa estar atento? Olha, bom, primeira coisa que eu queria falar, professor Lorenberg, até antes mesmo de responder essa pergunta, é para o eleitor, né, aquele que pretende votar em 2024, mas esqueceu que ele precisa regularizar a sua situação. Então, em nome do TRE, a nossa presidente, desembargadora Maria Aparecida, né, vem se empenhando muito, e junto com toda a equipe do Tribunal Regional Eleitoral, para que o eleitor não perca a oportunidade de votar. Inclusive, há uma campanha estadual aí para que o jovem eleitor, aquele que ainda nunca votou, né, faça o seu título e exerça a sua cidadania pela primeira vez. É não perder o prazo do cadastro, né? O prazo que vence agora dia 8 de maio, para poder ou fazer o título ou regularizar o seu título. Agora, para os candidatos, existe um calendário, né, que é posto todos os anos, e ele precisa ficar atento junto com a sua equipe para não perder os prazos que são feitos em etapas, né? Atualmente ninguém é candidato a nada, fala-se em pré-candidatos. Então, ultimamente eu tenho sido parado e perguntado o que eu posso fazer, né? Os pré-candidatos perguntam para mim o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, como pré-candidato, existem muitas coisas que você pode fazer, mas tem muitas coisas que não é possível, além de todas aquelas que não é possível no período eleitoral. E aí eu uso, né, como também professor que fui, olha, se
no período oficial não pode, muito mais não pode antes das eleições, né? Então, pegando o gancho, professor Lorenberg, o que a pessoa que pretende se candidatar pode fazer agora? Falar de suas qualidades, né? Ele pode falar de suas qualidades, se apresentar, sobretudo aqueles que nunca foram candidato, né? Nós teremos milhares de candidatos a vereador aqui na nossa capital, nunca foi candidato, então se apresentar para a sociedade. Quem sua família, suas origens, seus projetos, seus posicionamentos, mas sem sequer falar que é candidato, porque realmente, juridicamente não é, né? E o mais importante, não ter pedido explícito de voto, tá? E aí entra também uma informação relevante, que é o seguinte: então se eu não pedir voto, o resto eu posso. O pedido explícito é vedado e o pedido indireto ou implícito também. Então, se você fala assim, você não fala, vota em mim, mas você fala, eu conto com o seu apoio, eu preciso de você, implicitamente você está pedindo ali, já antecipando um pedido de voto. E o pedido de não voto também é proibido. Em campanhas, sobretudo para as prefeituras, né, tem pessoas que fazem uma pré-campanha denegrindo o candidato que ele sabe que é o mais forte. Então ele fala, não vota naquele fulano, naquela fulana de jeito nenhum, por isso, por aquilo. O pedido de não voto na pré-campanha também é vedado. E, professor, para além disso, tem muitos assuntos que são caros para a Justiça Eleitoral, que vem sido de forma recorrente, né, julgado no TRE pela Justiça Eleitoral. Então, os partidos devem ficar atentos à questão das cotas, as cotas de gênero, né? Aplicar à risca, e eu pediria até que aplicasse mais do que o mínimo, né? Eu acho que é questão de cumprir só a lei e falar, não, tem que ser 30, eu vou aplicar 30 em cima. Não, seja generoso, aplique mais, porque nós temos mais de 50% de eleitoras, mulheres, mais a quantidade de políticas com mandatárias, né? Ela é muito ínfima, e é só a título de exemplo. Se eu não estou enganado, em Cuiabá, na Câmara, nós temos 3 vereadoras agora, atualmente, se eu não estou enganado. E no Parlamento Estadual, apenas a Janaína Riva, e eu não sei se aquela Sandy, né, atualmente ou já ainda, saiu. É suplente, né? É Todo mundo é suplente. Então, como titular, apenas uma deputada em 24 parlamentares. Então, fiquem atentos à questão da aplicação e o respeito às cotas. Outra coisa que é importante falar, a questão das candidaturas de pessoas negras, né? Fala-se muito na questão das candidaturas femininas e isso é louvável, tem que incentivar a mulher também. Existe ainda essa questão da mulher ser usada também nas eleições, que são as chamadas laranjas, né? Mulheres que são usadas como laranjas, e a Justiça Eleitoral tem dado resposta. E aí eu me refiro à cassação de chapas inteiras por conta da fraude à cota de gênero. Mas, para além disso, existe também o respeito aos investimentos que são devidos às candidaturas de pessoas negras. E, recentemente, o TRE decidiu, eu fui o sorteado para relatar esse processo, um processo onde um partido aqui do nosso estado deixou de aplicar quase 3 milhões, mais de 2 milhões e 800 mil reais União Brasil, em candidaturas de pessoas negras. E aí não teve conversa. Analisando o caso, as contas foram reprovadas e foi determinada a devolução, já que se trata de dinheiro público, fundo partidário, devolução desse dinheiro. 3 milhões e pouco, né? Mais de 3 milhões, unindo recursos para candidaturas femininas e para pessoas negras, mais de 3 milhões de reais. Foi uma das determinações de devolução mais altas da história do nosso estado. E o que me deixa mais triste como julgador não é só a questão do valor, da condenação, da reprovação, mas é saber que quantas pessoas, quantos candidatos negros poderiam ter sido eleitos se esses recursos tivessem sido aplicados de fato nas campanhas, né?
Lembrando que o prazo é dia 8, parece, para regularizar seu título eleitoral junto aos postos da Justiça Eleitoral. Eu falo postos porque eu sei de alguns lugares, como por exemplo na Casa da Democracia, ali na Avenida Rubens de Mendonça. Tem outros lugares também, né, que podem ser acessados aí para fazer essa questão da regularização, não é? Sim, nós temos muitos pontos espalhados, Assembleia, na Assembleia Legislativa, por exemplo. No Fórum de Cuiabá. Sim. Temos o posto volante, que ontem estava no Pedra 90, anteontem estava no bairro Pedra 90, tem postos espalhados pela cidade toda. Então procure saber, entra no site aí do TRE e você vai entender que ali tem todas as informações para que você possa regularizar. Tem até o dia 8 agora, de maio, para fazer. Doutor, você falou aí agora há pouco, Lorenberg, só vou fazer essa perguntinha para ele aqui, do partido. Eu falei União Brasil porque foi noticiado, né? Tem recurso, né? O partido vai recorrer, se já não recorreu, né? Para tentar se livrar dessa multa aí de 3 milhões de reais. Mas aí eu fico com a seguinte dúvida. Qual que é o peso desse, não é crime que fala, né? É crime que fala? A pessoa, o partido cometeu um crime. Uma irregularidade, né? Qual que é o peso dessa irregularidade aí? Porque o cara vai lá, paga e está livre. E se não pagar também, aí vai protelando, recorre. Que peso que tem isso aí no contexto? Que pode até resultar em nulidade de candidatura, coisa do tipo. Não, na verdade, até para deixar bem claro, não foi uma multa, né? Mas foi a determinação da devolução, porque como o recurso ele é público, ele vem para o fundo partidário do partido político estadual, ele deveria ter sido aplicado de uma forma, né? Ou seja, em candidaturas de pessoas negras, porque quando a pessoa faz o registro de candidatura, ele preenche, né? E se autodetermina. E aí na hora de dividir, na hora de distribuir os recursos, tem que ser feito exatamente como foi declarado. Então, se tem 40% de pessoas negras ou pardas, esses recursos têm que vir para essas pessoas. E aí, como não foi aplicado, simplesmente a Justiça Eleitoral mandou devolver. Ora, não foi para o seu devido fim, devolve já que é dinheiro público. Ok, perfeito. Intervalo, Boca? Me fala aí que eu estou mais perdido que surdo em bingo aqui. Como é que eu faço? Eu dei o joia, mas eu esqueço as coisas, né? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista ao vivo aqui no programa Opinião. Estamos de volta aqui para o último bloco do programa. Eu, na outra vez, no bloco anterior, eu acabei enrolando aqui e demoramos para chamar. Então, esse bloco ficou menor ainda, não é? Lorenberg, parece que você não entendeu, e eu também não entendi, mas você levantou no intervalo aqui uma dúvida. Não é nenhuma dúvida, é um ponto que eu acho que, se ele for colocado, dá para esclarecer melhor a questão do União Brasil, envolvendo o União Brasil aí. Queria que você colocasse aí para o doutor Eustáquio responder. Veja, talvez o amigo telespectador possa não entender, mas essa devolução desse dinheiro foi porque os candidatos ou as pessoas que manipulavam o dinheiro ficou com o dinheiro no bolso, em particular, ou aplicou esse valor? Queria que você respondesse em um minuto para a gente... Tá. Na verdade, esses recursos, né, que passaram no caso de candidaturas de pessoas negras, mais de 2.800.000, eles foram aplicados em outra finalidade, que foi para candidaturas de pessoas brancas. Então, ele foi gasto nas campanhas eleitorais, mas não para pessoas, não candidatos negros, tá? Sim, candidaturas de pessoas brancas. Ok, está explicado agora então, não é? E que eu acho um desrespeito, para dizer o mínimo, né? Olha só, vamos correr aqui, tem uma pergunta que chegou aqui, Caroline, queria que você me avisasse quando chegasse aqui, Caroline, porque senão eu vou... Olha, boa noite, eu pergunto aí para o juiz Eustáquio Inácio, sempre que a plataforma Pardal funciona, sempre vejo que a plataforma Pardal funciona, só que o contingente que atua nas eleições, digo, nas ruas,
não são suficientes e muitos infratores continuam a cometer vários crimes eleitorais, principalmente nas periferias. E também, este ano, temos as facções também cometendo crimes. E agora, o Supremo, no que me parece, não autorizou as Forças Armadas a atuar na fiscalização. Não assinou, a pessoa não mandou o nome, mas esse posicionamento, queria que você respondesse de forma bem breve. Vou tentar resumir. Me perguntaram também, a pergunta recorrente, se ainda a questão da polêmica das urnas, né? E eu falo assim, olha, eu acredito piamente que as urnas eletrônicas são seguras. Agora, de outro lado, teve coação eleitoral na campanha de 2022 e teremos em 2024, infelizmente teremos. Tivemos e teremos. Então, que é exatamente o que aconteceu muito nas periferias. Determinados líderes de facções falavam, aqui nesse bairro todo mundo vota no candidato X. E mais do que isso, mais grave do que isso, tiveram candidatos que não conseguiram sequer adentrar em algumas periferias para fazer a sua campanha eleitoral. Pré-campanha, campanha, não conseguiram entrar. Chegavam na porta, vinha o recado, aqui nós já somos fechados com fulano de tal e todo mundo vai votar nele. Então, isso aí é muito preocupante. Como eu disse, há um engajamento de todas as forças policiais para tentar ajudar a Justiça Eleitoral a acabar com isso, mas realmente é um problema sério. Também, de forma bem breve, eu prometi, eu quero que o senhor desse uma dica aí, falando da deepfake ainda, não é? Como identificar se esse vídeo que eu recebi aqui, daquela pessoa famosa, daquele candidato, não é falso? Quais são os macetes ali para identificar? Olha, deixando claro para os telespectadores que eu não entendo muito de informática, mas estudando o tema, eu vi que as deepfakes, elas trazem principalmente algumas falhas na questão labial. Então, é necessário ficarmos atentos se a forma com que a pessoa está falando se condiz, né, o que ela está falando se condiz com o movimento labial. Se você prestar bastante atenção, ou vai estar mais acelerado ou mais lento, ou então não vai bater ali os movimentos labiais. Sincronismo, né? Exatamente. É uma dica. Mas, como eu disse, as deepfakes vêm sendo aperfeiçoadas a cada vez mais, de modo que até isso, às vezes, passa despercebido. Lorenberg, 20 segundinhos para uma resposta de 30 segundos. Você Mas tem muito aí? rapidamente, veja, eu vou pegar a carona com o que disse o nosso amigo telespectador, que está implícito e explícito o respaldo, os instrumentos dados ao eleitor para fazer as denúncias. Os eleitores continuam podendo contar com o Pardal e com outros vários meios de comunicação. A polícia, em se tratando de crime eleitoral, ela é obrigada a averiguar. Então, pode denunciar na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e a própria Justiça Eleitoral. Perfeito, perfeito. Doutor, obrigado de verdade por ter vindo aqui. Esclarecer. Aliás, o doutor Eustáquio vai estar conosco também lá na Gazeta, lá na Vila Real, na segunda-feira, às 6h40, no A Notícia de Frente também, para falar mais sobre isso. Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês, rever o meu professor, eterno professor Lorenberg, e espero que possamos conversar mais sobre direito eleitoral e política nesse ano. Opa, com certeza, esse espaço vai continuar sempre a postos. Lorenberg, segunda-feira a gente se fala. Até segunda-feira. Falamos agora há pouco aí da gloriosa do meio ambiente, a secretária vai estar conosco na quinta-feira. E falamos também da questão de eleições aí. O deputado estadual Tiago Silva, pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, vai estar conosco na terça-feira. Não é? Segunda-feira a gente se encontra às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.